E o webinário do dia de hoje, nós vamos estar abordando, num bate-papo aqui, um tema de como organizar os dados de campo e administrativo de forma integrada em uma propriedade rural e assim tornar o dia a dia de todos na propriedade muito mais ágil e eficiente, tá? Então, esse que vai ser o tema que nós vamos estar abordando no webinário do dia de hoje. Então, sejam todos bem-vindos, né? Pessoal que está aí no chat, já fizemos um teste de áudio, estão me ouvindo bem, né? E me chamo Adriano Arruda, sou o fundador da empresa Abrasoft. Nós somos incansáveis em proporcionar agilidade e eficiência a vocês que vivem no campo e do campo. Nós amamos proporcionar isso a você, homem e mulher do campo. Temos feito isso dia e noite de forma exclusiva por 16 anos. A Abrasoft, desde a sua fundação, escolheu como mercado o segmento do agronegócio e temos como retribuição aos mais de 630 clientes ativos que possuímos atualmente, mantido fiel a esse mercado. É o único mercado de atuação da Abrasoft. A Abrasoft não atua em nenhum outro segmento. A nossa especialidade é desenvolver soluções que proporcionem mais agilidade e eficiência ao dia a dia da propriedade rural. O tema que vou estar abordando no dia de hoje, mais uma vez, nessa oportunidade que a gente está ao vivo, é como organizar os dados de campo e administrativo da fazenda de forma integrada e tornar assim o dia a dia de todos muito mais ágil e eficiente. Será que a solução realmente é investir em um software altamente especializado com os últimos recursos tecnológicos disponíveis, como leitura de chips eletrônicos, acesso à central de informações de máquinas agrícolas e por aí vai? Na minha visão, não. Se o problema fosse software, eu tenho certeza que aqui teríamos produtores que são experts, que seriam experts de gestão de dados rurais. Só pelo número de ferramentas, o software que investiram nos últimos anos. O problema não é só software, ou melhor dizendo, não é pelo software que se começa a resolver o problema de informações corretas ou falta de informações de uma propriedade rural. Eu vejo toda semana propriedades rurais que investiram em software de gestão muito bons no mercado, mas ainda sua equipe dedicando horas e mais horas no preenchimento de planilhas eletrônicas, transcrevendo anotações de campos em letras incompreensíveis e ainda sendo obrigado a estudar todos os dias fórmulas e mais fórmulas para criar relatórios com informações em planilhas Excel. Isso todo santo dia, mês após mês. Nesses 16 anos, confesso que já vendi o software como solução de todos os problemas de uma propriedade rural. Mas descobri pelo pior caminho que esse não é o caminho correto para se solucionar o problema de uma empresa rural. O pior caminho que me referi foi com a insatisfação de alguns clientes e, como consequência, perda de dados dos mesmos. Então, como eu estava me referindo, né, será que um software de gestão realmente ele é a solução para se obter mais informações, né, reais do que está acontecendo de fato em uma propriedade rural? Né? Na minha visão, não. Por quê? Não adianta meramente se informatizar, com perdão da palavra, desordem, pois o resultado da informatização de desordem será uma desordem informatizada. E que, além de não servir para nada, ainda vai gerar mais despesas para o cliente e mais trabalho para quem está operando o software. Nessa linha, eu resolvi focar a minha atenção para a solução desse problema. E com isso, eu fui entender de perto as dificuldades no campo. E assim, de fato, criar uma metodologia que pudesse ajudar, primeiramente, a serem mais eficientes na coleta, primeiramente, dos dados aí no campo. E fui sentir na pele a dificuldade. Sentei no escritório de um cliente e combinei com ele, vou ficar uma semana aqui só digitando as informações de campo. E apostei ainda, né? Quero ver as coisas não andarem. E pasme, passei esse período lá, passei essa semana lá, dedicando, alimentando o sistema, e pasme que eu quebrei a cara. A coisa realmente não andou nesse período. Os dados de campo até existiam, mas eles não eram possíveis de serem lançados dentro da ferramenta, dentro do software da Abrasoft.
Quando tinham as informações necessárias, não era possível compreender os rabiscos. Quando a letra era compreensível, faltava dados de máquina trabalhada, orímetro, insumos utilizados, número de animais nas pesagens e por aí ia. Foi uma verdadeira decepção essa minha experiência. Então, eu voltei para a sede da Brasoft, bem cabisbaixo, com a moral baixa mesmo, porque eu, que era fundador da Brasoft, pai do software SW Rural, não dei conta de alimentá-lo, né? Por uma semana até mesmo, nesse período, né, eu pedi para a minha equipe comercial para que parassem as vendas. Determinei não vender nada, até que se encontrasse uma verdadeira solução para esse problema que eu vivenciei de perto. De nada adiantava a gente trabalhar somente ofertando uma solução, uma ferramenta que pudesse, com a promessa de proporcionar uma gestão efetiva da propriedade rural, se eu tinha vivenciado há poucos dias isso na pele e percebido que a dificuldade do campo, a realidade do campo eram bem diferentes do que aquilo que eu imaginava na época que eu construí essa ferramenta. E nesse período, várias ideias vieram à minha cabeça, como criar um aplicativo de celular que pudesse digitar todos os dados de campo e depois passar esses dados, que veio através de tablets, entre outros, para o software, e por aí vai. Mas, por fim, a solução não precisava ser algo milagroso e de última tecnologia. A solução que realmente deu resultado foi a de focar nas pessoas, esquecer um pouco de ser mais humano, entender a cabeça da pessoa lá na ponta, no seu dia a dia, a sua dificuldade na coleta e anotação dos dados aí na fazenda. Tornei, então, a propor a esse meu cliente uma nova imersão em sua propriedade, mas dessa vez lá no campo. Chapéu na cabeça e mãos à obra. Fui entender, de fato, como as coisas realmente funcionam no campo e quais eram realmente as dificuldades na coleta e na digitação desses dados dentro da ferramenta. E com isso, criei uma metodologia de implantação que tem dado resultados fantásticos nas propriedades que temos aplicado a nossa metodologia, a nossa ferramenta. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, e eu também estaria receoso em escutar isso, mas nós já aplicamos isso em várias propriedades, e os resultados, tanto para os clientes quanto para a Brasoft, são excelentes. E essa metodologia, ela está alicerçada basicamente em 4 pilares. Foco na visão do problema, orientação, esclarecimento da importância do fator humano e comprometimento de todos. Muitas propriedades começam o processo de implantação do software de auxílio à gestão do escritório para o campo, ou seja, de cima para baixo. Quando quem é o maior gerador de dados de uma propriedade rural? Onde que os insumos são consumidos? Onde que a máquina se deteriora? Tudo acontece aí, na ponta, no campo. São as pessoas se as pessoas do campo, da propriedade, não estiverem envolvidas e compreender que eles são a parte mais importante do processo de gestão e que essa importância não apenas beneficia o patrão, mas todos, enquanto esse comprometimento não ocorrer, não adianta colocar o melhor software de gestão no mercado, que os problemas não se resolverão. Terão apenas desordem informatizada. Nesse sentido, a Brasoft criou essa metodologia de implantação de suas soluções diferenciada realmente, com foco e comprometimento nos resultados. Trata-se não simplesmente da venda de mais um software de gestão. Trata-se efetivamente do nosso comprometimento em orientar e acompanhar na aplicação dos 4 pilares que mencionei anteriormente. A aplicação de um processo de implantação que vai desde orientações iniciais na inserção dos dados básicos a um trabalho lado a lado com o pessoal de campo e gestores administrativos, para fins de alcance dos resultados. Esse processo como um todo, né, é composto em 4 fases de implantação. E essas fases, elas estão divididas em períodos bem específicos que compreendem desde a estruturação correta inicial do software a um trabalho periódico de auditoria dos dados de campo para fins de instrução no levantamento e correta armazenagem desses dados. Seja aonde for, papel de pão, bula de remédio, smartphone de última geração, não importa. O que importa é a qualidade dos dados coletados no campo. O software de gestão da Brasoft, todo esse processo se torna muito simples.
Eu disse simples, não fácil. Simples no sentido de que passo, juntamente com o software, todo o processo organizacional da correta coleta dos dados, desde o campo, com planilhas específicas para preenchimento, nos padrões necessários para a inserção dos dados no software. Na prática, como esse processo e como é esse processo e quanto tempo se leva. Eu divido o processo de implantação do software em 4 fases. O processo de implantação ideal do software. Fase 1, implantação com acompanhamento, com orientação inicial por meio de videoconferências, ao vivo, como essa que eu estou fazendo com vocês, né? Onde esclareço que dados iniciais precisam ser coletados e como coletar esses dados para alimentar e estruturar os cadastros básicos do software. Dados como estoque atual de insumos, cadastro atual das máquinas e implementos, cadastro dos funcionários, estruturação do plano de contas financeiras. Tudo isso iremos fazer juntos. Tudo isso eu faço junto, por meio de videoconferência, passo a passo, olho no olho. Implantação de software, 100% é assim. 50% orientação e 50% ação da equipe da fazenda. Eu sempre me comprometo a dar 100% dos meus 50%. Mas, para dar certo, cobro todos da propriedade que deem também os 100% dos seus 50%. Chego, sinceramente, a ser chato nessa cobrança, mas assim eu consigo garantir que dará certo a implantação de um processo que permitirá aos gestores terem, de fato, em mãos a real situação econômica e produtiva da fazenda. Essa etapa dura, em média, inicial de 20 a 30 dias. O que é mais trabalhoso é a definição do plano de contas financeiro. E confesso que precisamos trabalhar muito em conjunto para definir esse plano de contas, pois ele será a coluna vertebral do negócio. Ele é a coluna vertebral do negócio. E pode ficar tranquilo, caso opte por implantar essa metodologia, que nessa etapa eu tenho diversos modelos e técnicas para estruturar um plano de contas alinhados à necessidade da propriedade rural. A segunda fase desse processo de implantação é o acompanhamento e auditoria dos dados. Após esse acompanhamento inicial, em um prazo de 30 dias, agendo uma auditoria online dos lançamentos, onde é desejável que quem participe efetivamente dessa auditoria, além dos usuários diretos, os gestores da propriedade, gerente ou proprietários, que será o momento em que iremos analisar os primeiros lançamentos e averiguar quais os principais relatórios e informações os mesmos desejam, para assim tornar esses relatórios como referências para análises periódicas. A terceira fase é o acompanhamento pós-auditoria. Pós-auditoria entra a fase devidamente de alimentação do software. E para orientação da equipe, agendo reuniões semanais com nossa equipe de suporte nesses primeiros dias, para sanar dúvidas e acompanhar lançamentos. E também fazer a devida orientação e correção dos fluxos de dados, caso seja necessário. E a última fase, né, que é uma fase que é aplicada de forma continuada, é a auditoria contínua das informações. Após aproximadamente já 6 meses pós a implantação, agendamos uma segunda auditoria online aos moldes da primeira na fase 1, mas essa já com muito mais dados lançados, onde será possível, sim, de fato, já ter uma visão como as coisas caminharam nesse período. E, com certeza, acesso a informações reais da propriedade rural de forma integrada. Esse processo de implantação e acompanhamento não trata-se da simples venda e acompanhamento à distância. Esse é um processo que irá, de fato, proporcionar dias mais tranquilos a vocês na propriedade. Todo o processo de apuração de resultados, acompanhamento de estoque, controle das atividades de campo, custo com produção, tudo será gerado de forma automatizada pelo software, através dos dados que foram alimentados, que chegaram nas etapas anteriores, alinhados para serem digitados no mesmo, de forma muito mais simples e rápida. E, assim, proporcionando uma análise de informação que a gente terá certeza que estará refletindo a real situação econômica e financeira do negócio. No último vídeo que eu disponibilizei, nas 2 últimas semanas, no último vídeo, salvo engano, disponibilizado na quarta-feira, eu fiquei de informar
que nessa apresentação, como é o processo de gestão e implantação das ferramentas da Abrasoft. O que faz, para quem serve, para quem não serve o software de profissionalização dos dados rurais da Abrasoft. Então vamos lá. Começando para quem não serve, né? Então fique atento, para quem não serve esse processo de implantação. Esse processo de implantação e ferramenta, ele é um processo que não serve para quem não está preocupado com os custos de produção. Se esse é seu caso, eu recomendo que pare agora mesmo de assistir esse vídeo. Não é um processo para quem acredita que o consumo do combustível na propriedade rural está normal. Se bem que hoje em dia o preço do diesel, aqui no Mato Grosso, em certas regiões já beirando a R$5, não faz muita diferença gastar muito ou pouco. Não é verdade? Não é um processo para quem não está preocupado com os custos com manutenção de máquinas e implementos. Não é um processo para quem não tem pressa em obter informações para tomar decisão. Não é um processo e ferramenta que serve para aquela pessoa que tem o prazer de ficar até tarde da noite no escritório, quando todo mundo já foi embora, porque tem que formatar uma planilha importante para ser levada outro dia no banco. Não é um processo para quem gosta da correria de ter que sair ligando ou correndo de porta em porta de fornecedor ou vizinho em busca de mais sementes no auge do plantio ou determinados insumos, pois comprou a quantidade insuficiente, pois achava que ainda tinha muito em estoque. Não é para quem gosta de ver seus maquinários parados por 2 ou até 3 dias por falta de combustível, porque achava que tinha diesel suficiente para a semana. Não é um processo nem ferramenta que serve para quem não se importa em estar com o gado todo fechado para vacinar e descobre que a vacina acabou. Tá? Esse é um processo, né, que serve para quem deseja realmente ter a propriedade rural em mãos, para quem valoriza seus colaboradores, proporcionando ferramentas mais eficientes de trabalho, permitindo, inclusive, que os mesmos tenham um pouco mais de tempo para se qualificar e criar metodologias de trabalho que tornarão os resultados mais práticos da empresa rural. Para quem está cansado de preencher planilhas e mais planilhas Excel e, no final do mês, ter que juntar dados de todas essas planilhas para apresentar os resultados mensais da propriedade. Para quem está interessado em tornar a propriedade rural em uma verdadeira empresa rural. É um processo para quem deseja que o negócio se torne mais eficiente e até mesmo uma grande referência em gestão na sua região. Para quem fica desesperado quando, no final da declaração do imposto de renda, ainda não conseguiu juntar todas as documentações para entregar a declaração do imposto de renda dentro do prazo. É um processo para aquele gestor rural que está cansado de toda vez que precisar de determinada informação, ter que ligar para Ciclano, Beltrano para obter informações simples que podem estar ao alcance de um clique na tela do seu celular. Em resumo, para quem deseja tornar o seu dia a dia de trabalho muito mais ágil e eficiente. Agora me respondam no chat aí, de forma sincera. Para quem essa solução serve, diga eu. Beleza, galera? Essa solução, então, serve para todos que queiram dias mais tranquilos, que desejam cumprir a missão do dia do trabalho e ir para casa tranquilos, sem a preocupação em perder o sono com coisas manuais que precisam ser feitas no dia seguinte. Então, isso foi o que eu preparei, né, para esse webinário do dia de hoje, esse webinário do dia de hoje. É uma concepção do que a Abrasoft faz, como a gente faz, para quem serve e para quem não serve. Nós estamos há 16 anos dentro desse mercado, focados em proporcionar mais agilidade e eficiência na tomada de decisão de uma propriedade rural. Pois quem não faz conta de tostão, não vai fazer nunca conta de milhão. Tá? Agora, o que eu tinha para apresentar, basicamente, para o dia de hoje é isso. Caso alguém gostaria de fazer algum questionamento, o chat está aberto para que a gente possa estar esclarecendo alguma dúvida. E ao mesmo tempo, também coloco à disposição a minha equipe de consultores para que a gente possa estar fazendo um diagnóstico, um levantamento pontual das necessidades de cada propriedade, necessidades de cada um de vocês, e assim a gente possa estar apresentando um projeto de implantação da ferramenta, um processo de treinamento, que vocês possam também entender com mais detalhes como que a gente consegue
proporcionar mais eficiência e agilidade na gestão de vocês aí, e o mais importante, eficiência e na gestão de forma integrada, tendo tudo na mão, do processo de compra, controle de estoque, máquinas, departamento pessoal, financeiro e principalmente custo efetivo de produção.